Resista à deturpação. Nosso título para o livro Breve Carta de Judas. Vamos continuar nesta noite ouvindo a mensagem da Palavra de Deus em Judas, versos 24 e 25. É uma breve carta, um breve livro, então de um capítulo só, dividido então apenas em versículos. 24 e 25, resista à deturpação. Esta breve carta é um chamado, é um toque de avançar que o povo de Deus recebe na sua caminhada e para a sua caminhada neste mundo com Cristo. Judas está ali antes do livro de Apocalipse, praticamente uma página antes do último livro, Apocalipse. E nós vamos então ler os versos 24 e 25. Chegamos nesta noite à conclusão da carta, as últimas colocações, o encerramento. Antes de irmos aos versos 24 e 25, vamos recordar o que moveu Judas a escrever esta carta aos irmãos lá do primeiro século e então também a nós aqui nesta noite. O verso 3 aponta que Judas havia proposto a escrever acerca da salvação, as verdades da salvação em Cristo Jesus, que todos nós em Cristo compartilhamos, mas diante de alguma informação que ele recebeu e uma percepção que ele teve, ele muda a razão e o propósito da carta, está no verso 3. Senti que era necessário escrever-lhes, insistindo, que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Chamado para a batalha pela fé das verdades do Evangelho. Não batalha pelo meu crer, essa é uma batalha também que tem o seu lugar, mas pela verdade que eu creio, preservar o Evangelho, a fé, aquilo que nós recebemos da palavra de Deus sobre Deus em Cristo por nós. E ele explica um pouco mais no verso 4, por que ele faz essa chamada para a guerra, para a batalha. Ele diz no verso 4, pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem moral e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Então, eles tinham aí um desvio da ética de vida, ética moral cristã, e também deturpavam a figura de Jesus Cristo. Agora os versos 24 e 25, então, assim Judas termina a sua carta. Ouçamos a palavra de Deus, recebamos com alegria e coração aberto nesta noite, tranquila, quando nós, povo de Deus, nos ajuntamos à volta da palavra do Senhor e a voz do Senhor está entre nós. Ouça a leitura. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Estes versos têm um estilo e um conteúdo que é identificado com a palavra doxologia, uma palavra de louvor e adoração. Isto que quer dizer esse termo, doxologia. E aqui então Judas tem essa doxologia muito conhecida. Vamos ler mais uma vez. Ele começa o verso 24 falando a aquele, isto é para alguém, e ele diz quem é? Deus. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor,
antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. É a palavra de Deus que chegou a nós nesta noite. Você vai à rodoviária buscar a sua esposa que está chegando de ônibus, ou talvez você, a esposa, vai à rodoviária buscar o seu esposo que está chegando de uma viagem de ônibus. E aí você está ali aguardando e o ônibus atrasa um pouco e você começa a pensar, será que vai chegar o ônibus? Você começa a lembrar que você foi para esperar o ônibus e então o seu cônjuge, porque foi combinado, e o programa da companhia rodoviária é daquele ônibus sair de uma certa hora do sua origem, chegar numa certa hora, tudo planejado, mas aí você se lembra que, por melhor que seja o planejamento, nenhum de nós tem certeza de nada. E aí, então, você pensa, o ônibus está um pouco atrasado, será que, por exemplo, ele quebrou e então está parado na beira da estrada e talvez vai atrasar mais? Aí você avança o seu pensamento e pensa, quem sabe, será que aconteceu um acidente? Será que pessoas se machucaram nesse acidente? Por isso que não chegou ainda. Será que houve até morte? Esse drama é levantado por um filósofo chamado Sartre, Jean-Paul Sartre, filósofo francês, já falecido, creio que umas 3 décadas atrás. E ele defendeu, escreveu muito sobre uma visão filosófica chamada existencialismo, que também é abraçada por muitos outros filósofos e impactou muito a mente do Ocidente, especialmente, no qual estamos incluídos, nesses tempos. Grande foi o impacto desta ideia deles. E os existencialistas tinham uma visão, então, propunham que não há Deus, eles eram ateus, e diante dessa visão de vida, nós vivemos a vida sempre como que esperando esse ônibus. E eles falam então do chamado desespero, que faz parte da vida e que temos que aprender a viver com ele, que pertence a nós ficarmos dentro dos nossos limites. Se nós temos controle de alguma coisa, pouco, e a maior parte das vezes nós estamos jogando uma roleta russa, uma incerteza, nada nós sabemos, não há ninguém controlando, nós não controlamos e não há ninguém mais que controla nada. E aí está o ser humano nessa situação, e eles vão também usar uma outra palavra, angústia. Angústia. O ser humano, então, vive nessa angústia de ter que decidir, e decidir sem saber vai dar certo ou não vai dar, onde isso vai dar, o que vai acontecer. Aí está a proposta de uma visão de vida que elimina totalmente Deus do cenário humano, da existência humana, e então é levado a esta proposta de viver algo terrível, algo terrível. Quando nós lemos as Escrituras, e agora esses versos de Judas, nós somos lembrados sobre uma outra proposta maior, mais gloriosa, mais maravilhosa, e que nos dá realmente uma visão, uma proposta de vida, e uma proposta de vida e visão que nos dá um descanso. Aqui nós temos Judas escrevendo a sua carta para combater o que nós chamamos de heresias. Nós lemos no verso 4, ele fala, certos homens infiltraram a igreja dissimuladamente, e eles estão propagando, vivendo e propagando distorção ética moral, então, e também distorcendo a verdade do Evangelho, quem é Jesus Cristo. E aí ele vai dizer, eu escrevo para convidá-los, convocá-los, melhor dizendo, para batalhar pela fé, batalhar pelas verdades da fé do Evangelho que está sendo distorcido por esses infiltrados. Muito bem, essa é a questão de Judas. E ele escreve a carta para alertá-los, a fim de que eles não sejam envolvidos nesses desvios, nessa deturpação, que eles resistam essa deturpação, a fim de que eles não venham a se perder como esse. Na carta, nós já lemos, só esteve aqui, ele vai falar sobre o grande julgamento de Deus destinado a pessoas com esse tipo de atitude, propagando essa distorção
das verdades de Deus. E aí então ele escreve a carta preocupado e zelando e dando condições daqueles irmãos de não caírem neste erro, mas perseverarem até o fim. E aí nós temos os versos 24 e 25 concluindo. Então, esta carta que convoca para esta luta, que apresenta o problema, apresenta qual é o inimigo, o que temos que ter cuidado e zelar por nós mesmos. E aí chegamos a esses últimos versos com uma palavra de adoração, uma doxologia. Esses dois versos são os dois versos mais conhecidos da carta de Judas pelos crentes, pelos pregadores. E eu creio que a maior parte dos pregadores, mas a grande maioria realmente deles, se pregarem Judas, vão pregar só sobre esses últimos dois versos. Você não vai ouvir mensagem, dificilmente, um pregador encarando a carta de Judas para pregar. Há explicações para isto, a questão de nós não temos pregadores que realmente atravessam as Escrituras, e aí é uma outra questão a ser conversada. Mas, enfim, dois versos, então, muito conhecidos dentro da carta de Judas. Realmente são dois versos maravilhosos, essa doxologia. E o que é que Judas vai fazer quando ele conclui? Ele alertou, avisou, chamou, convidou para a luta, etc., preocupado com a alma deles, a caminhada deles com Cristo. E ele vai concluir esta carta dele com o quê? Uma incerteza, pode ser que sim, pode ser que não. É esta visão da doutrina cristã, é isto que Judas está falando aqui nesta carta aos irmãos que são crentes verdadeiros? Não, 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 não. Na caminhada cristã, na verdade do Evangelho, o ônibus chega. O ônibus chega. Aliás, o ônibus que você está, chega. E o melhor dizendo ainda, vai chegar. Vai chegar o seu destino, a chegada é garantida, diz Judas. No meio de todo este mundo perturbado, deste mundo avesso a Deus, no meio deste mundo, então, onde a igreja está, mas ela é penetrada por ideias erradas, que poderiam nos afastar da verdade do Evangelho, da fé. Nós que somos do Senhor, nessa luta toda e lendo a palavra de Deus como carta de Judas, para então sermos protegidos, guardados por Deus através da palavra, nós que somos dele, temos a chegada garantida. Não é incerta, não é um talvez. E meu irmão, minha irmã, ao ler esses dois versos nesta noite, calma e agradável que o Senhor nos dá aqui na companhia dos santos, celebre a verdade de que sua chegada é garantida. Você há de chegar, porque a obra de Deus na sua vida é uma obra completa. É uma obra completa. Não é pela metade, não é parcial. A questão da salvação através de Jesus Cristo, que é o cerne das Escrituras, melhor ainda, o cerne dos Evangelhos, pode ser abordada de duas formas. Uma é, termo técnico, uma forma antropocêntrica. O que é isto? É algo que está centrado no próprio ser humano. Está centrado, baseado no próprio ser humano. Alguns tomam a fé cristã desta forma. As religiões que não são cristãs, todas elas, posso dizer, são propostas religiosas antropocêntricas. São baseadas, são propostas religiosas que coloca toda a base no próprio ser humano. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai cumprir isso, vai cumprir aquilo, e então conforme você cumprir, você vai galgando os degraus, vai avançando na salvação, um dia chega lá, seja lá o que for essa salvação. É baseada no ser humano. E alguns tomam a fé cristã desta forma. Mas nós vemos nas Escrituras que nos chamam, sim, coloca sobre nós a responsabilidade de lutarmos pela fé, etc., mas isto não sem colocar primeiro a base, não em nós, mas em Deus. Isto é, ela não é antropocêntrica, mas um outro termo técnico identificando, ela é teocêntrica, isto é, centrada em Deus. Em Deus. A obra de Cristo
na sua vida não é uma obra sua, não é uma obra minha, é uma obra de Deus. Por isso é uma obra completa, não é uma obra que pode dar certo, que pode, quem sabe, chegar a um bom final. Se você não naufragar no meio do caminho, não. Ela é baseada toda no Senhor. Veja o que ele diz aqui, ele fala que Deus é Salvador. Deus é Salvador. Nós só devemos falar em outras partes das Escrituras que Jesus Cristo é o Salvador. É verdade, mas Jesus Cristo é Deus conosco. E então também podemos dizer Deus Salvador, porque Jesus Cristo Salvador nos fala de Deus Salvador dentro da doutrina da Trindade. Um Deus em três pessoas. Deus Salvador. Veja, é o Deus que salva. Nós cantamos sobre este Deus maravilhoso na sua criação, por exemplo, cantamos aí no primeiro hino desta noite. Grandioso és tu. Mas o cântico também fala da grandeza de Deus, não somente na natureza, mas também na obra dele em Cristo. Então, esse Deus grandioso, poderoso, é também o Deus que salva. E é Ele que lhe salvou, é Ele que lhe salva em Jesus Cristo. Por isso a obra é completa. Não é a salvação, não é algo que você constrói, nem eu. É Deus que constrói nossas vidas. Mas isto diz ele aqui nesses versos, mediante Jesus Cristo. Não Deus genérico e não Deus ligado a qualquer outra ideia por aí. Necessariamente Jesus Cristo. À parte de Jesus Cristo, não há salvação de Deus. Deus é Salvador somente mediante Jesus Cristo. Ele, então, entre nós, se faz homem e vai até a cruz para se tornar nosso Salvador, pagando ali toda a nossa dívida diante da sua justiça, a fim de que, graciosamente, pudesse nos conceder o perdão. E aí, então, vivemos com Ele para sempre. Mas, então, é mediante Jesus Cristo, o Senhor, diz aqui os versos que nós lemos. Então, há um só caminho, há um só meio, Jesus Cristo. Nosso mundo hoje é sincretista, é relativista. Sincretista quer juntar tudo que é ideia, mesmo que sejam contrárias, e querem fazer isso com religiões. E é relativista, todas as verdades são verdades, como se a verdade pudesse ser trabalhada dessa forma, porque se tudo é verdade e as coisas são contraditórias, então não há mais verdade, porque ninguém sabe nada. Mas, enfim, todos os caminhos levam a Deus, são todos iguais, iguais. Não diante do Evangelho. Jesus Cristo, segundo as Escrituras, é exclusivo, é somente Ele. Mas isso também é maravilhoso, porque isso nos dá uma clareza. Todos os caminhos, mas tem um que é melhor, será? Mas será que um não está mais certo que o outro? Não, há um só e ele é totalmente certo. Não há como errar, não há como andar em círculos e nas trevas. A luz brilha, é Ele fez tudo, é muito claro. Então, a salvação teocêntrica, baseada em Deus, porque Ele é o Deus que salva e salva mediante Jesus Cristo, e é esse Deus que então, diz aqui, haverá de nos impedir de tropeçar e cair. Haverá de impedi-los, diz o texto, aquele que é poderoso para impedi-los de cair. Cair. Grande obra de Deus. Eu e você caminhamos neste mundo, nas nossas lutas, na nossa pequenez, nossa fraqueza, e o mundo é tão grande e tão poderoso, e até dentro do campo do Senhor, o inimigo planta sementes erradas, penetra o nosso meio. Será que não vou me confundir? Será que não vou me desanimar? Será que eu não vou voltar atrás? Será que eu não vou ceder ao diabo e ao mundo? Quem somos nós? E aí nós ficamos na angústia, como disse lá o filósofo Sartre, será que vai, será que não vai, será que eu chego lá, não chego lá? Mas eu me lembro que na minha pequenez toda, nas grandezas das oposições, há um Deus maior do que tudo, e Ele vai impedir que eu não caia. Essa expressão impedir que não caia tem a ver com, era usada a palavra mais literalmente, com o cavalo que está com passo firme. Não está derrapando nem escorregando. E aí passou a ser aplicado para a conduta humana, a conduta do ser humano que está firme. Deus não vai permitir que nós percamos o passo firme.
Mas isso não por causa de nós, é porque nós dependemos do poder dele e não nosso. Nós caminhamos nossa vida buscando a verdade, entender a verdade, crescer na verdade, lutando tantas vezes situações difíceis, mas nunca confiando na nossa força que luta, mas o nosso Deus que está por cima de nós e vai impedir que caiamos. Louvado seja Deus por isso. Mas diz aqui mais, impedi-los de cair e apresentá-los sem mácula diante da sua glória. Apresentá-los sem mácula. E lendo o texto em português rapidamente, talvez não damos conta de que essa expressão que ele está usando aqui tem tudo a ver com aquilo que, se você tem estado aos domingos aqui, o que Hebreus está trabalhando, quando fala lá do sacrifício, por exemplo, de um cordeiro que se fazia no Velho Testamento. E cada cordeiro, então, que era sacrificado no templo pela pessoa, por causa dos seus pecados, era, na verdade, um símbolo, uma sombra do sacrifício perfeito de Jesus Cristo, o Cordeiro final de Deus, na cruz. E quando diz aqui um apresentá-los, está falando exatamente isso, deste colocar diante de Deus, do ofertar a Deus, não porque Deus precisa de uma ovelha, mas ofertar, como diz o Velho Testamento, sempre pelo pecado. Então ali há a figura do sacrifício substitutivo, no meu lugar o cordeiro simbolizava isto até que viesse Jesus Cristo. Mas o Velho Testamento tem instruções muito claras como que deveria se fazer este culto, apresentar esse sacrifício no templo no Velho Testamento, quando se trazia um cordeiro para ser sacrificado. A regra principal é que o cordeiro apresentado em sacrifício a Deus, se a pessoa comprasse ou ela tivesse um rebanho e escolhesse um lá para levar, tinha que ser um cordeiro imaculado. O que é isto? Tinha que ser um cordeiro sem defeito nenhum. Tinha que ser aquele melhor de todos. Somente um cordeiro assim seria aceitável para o sacrifício a ser apresentado. Por quê? Porque cada cordeiro sacrificado era uma figura, um símbolo da morte final em Jesus Cristo, quando o castigo, então, todo cairia sobre ele, o castigo da nossa culpa e pecado. Mas por que Cristo, ou melhor, por como Cristo pôde suportar e carregar todas as nossas fraquezas, culpas diante de Deus? Porque ele mesmo era imaculado. Ele era perfeito. Ele não tinha culpa dele mesmo. Porque senão ele teria que primeiro pagar pela dele e não teria como pagar pela nossa. Mas porque ele era perfeito. Ele é o Cordeiro imaculado. Mas agora o texto aqui de Judas diz que Deus é este, então, que vai impedir que nós venhamos a cair e vai nos apresentar sem mácula diante da glória de Deus. Como posso eu estar sem mácula diante da glória de Deus? É porque toda a minha mácula caiu sobre Jesus Cristo, que não tem mácula. E então nele eu sou limpo, purificado e justificado. E Deus em Cristo vai me apresentar a presença gloriosa como um cordeiro sem mácula, chegando à presença dele desta forma. Esta obra completa. A sua chegada é garantida porque é uma obra divina e Deus está trabalhando e tem propósitos muito claros. Mas é interessante que ele conclui a doxologia falando sobre a glória que pertence a Deus antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Quando ele fala da obra de Deus em Cristo, envolve Jesus Cristo, ele vai se reportar à grandeza de Deus e o que ele faz, à eternidade para trás, usando nós que estamos no tempo como referência. E também ao momento presente, agora. E também ao futuro eterno, que vai adiante, para nós que estamos no tempo. Esse Deus que age antes de todos os tempos, e age agora, e agerá para sempre, é este que está operando esta salvação, que vai nos impedir de cair, e vai nos apresentar a sua glória, a nós sem mácula. Esta obra completa de um Deus, então,
que está fazendo isso tudo. Por isso, a minha chegada lá é garantida. Eu vou ser apresentado à glória de Deus, por Ele mesmo em Jesus Cristo, e mais, sem mácula, sem culpa. Então, poderei ser recebido por Ele eternamente. Por isso, esta obra completa da sua chegada, que é garantida, envolve o quê? Um destino maravilhoso, muito maravilhoso. Nós vamos ser apresentados diante da sua glória. Esse primeiro sentido de glória aqui qual é? Simplesmente a presença de Deus. A presença de Deus. É um destino maravilhoso. Bem, na verdade faltam palavras para descrever. Diante da sua glória. O que mais vai se acrescentar? Quem de nós pode descrever isto? Que palavras aqui das realidades deste mundo podem falar daquilo que nós haveremos de vivenciar? Um destino maravilhoso, nós estamos destinados simplesmente para a glória de Deus. A chegada é garantida, porque a obra é completa, é feita por Deus, e o destino não poderia ser melhor do que ele é. Simplesmente chegamos à presença do Senhor. Você já pensou o que vai acontecer com você quando você chegar aquele dia lá? Eu já pensei naquilo que vai acontecer comigo. Eu me lembro algumas vezes quando criança, depois quando adulto não me lembro jamais ter passado por essa experiência. Mas eu me lembro assim, vagamente, mas eu me lembro uma vez ou outra, quando aconteceu algo comigo, quando garoto, bem pequeno, e eu perdi o fôlego. Você já passou por isso? Seu filho já passou por isso, você viu? Trava. E o ar não vem, e não conseguia respirar. Um impacto que se deu. Onde está o fôlego? Perdi o fôlego. Eu creio que comigo vai acontecer a mesma coisa lá. E eu ficarei sem fôlego quando eu ver a glória de Deus. As pessoas vão aqui e ali nos nossos dias, cada vez mais a sensação tem que ser mais forte, é mais luz, é mais jogo disso, é mais som, é mais malabarismos, para eles ficarem maravilhados. Meu irmão, nada disso chega nem aos pés do que é a glória de Deus. Nós vamos ficar, eu vou ficar lá de boca aberta por uma eternidade, eu creio. Porque aquilo lá vai me absorver de tal forma que eu não vou conseguir fechar a boca por muito tempo. Não é só um minuto e olhar, que interessante, acabou. Não, aquilo vai me tomar. E o que você vai fazer na eternidade? Não sou mais nada. Só a presença de Deus vai me ocupar de uma forma e meu espírito ficar saciado como nada que me ocupa nesse mundo pode fazer. Não sei o que eu vou fazer lá, Deus sabe. Mas a glória dele vai ser alguma coisa demais. Por isso ele diz que ele vai nos apresentar com grande alegria. Você leu aqui? Não com alegria apenas, mas com grande alegria. E aqui então, esta alegria que chamamos de escatológica, a alegria das últimas coisas, isto é, desta era em que Deus em Cristo está concluindo a sua obra e que vai destinar, ou vai nos destinar a esse momento final na presença dEle. Essa alegria então de ver o que tudo se cumpriu, tudo se realizou, o plano de Deus que nós ouvimos falar foi verdadeiro, e quando nós ouvimos agora da palavra de Deus, isso já nos enche de alegria, porque se isso não encher-nos de alegria, o que é que vai nos encher? Algumas coisas vão nos encher de alegria aqui e ali, sim, mas essas alegrias respondem em última instância ao nosso espírito, o anseio dele? Não, porque são alegrias pequenas, elas são breves, elas têm data para expirar, e elas são em geral muito pequenas diante da vida, da realidade dela, mas aqui diante de nós há este aguardar de chegarmos a esta glória, porque Deus vai nos levar até lá e nos apresentar, não vai permitir que vamos tropeçar e vamos chegar a esse destino maravilhoso, grande alegria. E naquele dia, então, a alegria não há como se descrever nem de começo. Sua chegada é garantida nessa obra completa, nesse destino maravilhoso.
E o que resta, então, diante da chegada garantida é uma adoração. O que é devido é adorar a Deus, adorar a Deus e adorar a Deus. Nós não nos cansamos de adorar a Deus. Você já, em algum momento, começou a se cansar de adorar a Deus? Meu irmão, que a palavra de Deus possa trabalhar a sua vida, o seu coração nesta noite. Nós adoramos tantas coisas, pequenas deste mundo. Todo mundo adora. Os seus colegas de trabalho adoram. Seus familiares adoram. Seus colegas de escola adoram. Basta ouvir a conversa deles. Do que eles começam a falar e exaltar e achar que é grande, que é maravilhoso, que é espetacular, e aquilo que eles têm uma grande atração, e aquilo que os atrai, então, e você logo percebe a adoração deles. Estão adorando ídolos, portanto, coisas pequenas, que mais cedo ou mais tarde haverão de frustrá-los. Meu irmão, minha irmã, podemos reconhecer as coisas deste mundo, avaliarmos para melhor, para pior, e darmos a honra a quem cabe a honra, mas cuidado, que a sua glória seja dada a Deus. Diz aqui o texto, não é? Sejam ao único Deus, ao Salvador, sejam glória, sejam glória. É uma doxologia, é uma palavra de glorificação, por aquilo que Deus é e por aquilo que Ele tem feito em nós e pela garantia da nossa chegada, seja glória a Deus. Precisamos aprender a glorificar a quem realmente tem glória. Não glorificar o jogador de futebol que você admira, quem sabe o cantor, quem sabe o político, quem sabe aí o intelectual, o economista. Aprenda a glorificar acima de tudo a Deus. Só Ele realmente tem glória. O resto, meu irmão, é tudo igual eu e você. Finitos, passageiros, pequenos, maculados pelo mal, condenados eternamente se não for a graça de Deus em Cristo neles. Não importa os tronos humanos. No fim, é tudo isto aí mesmo. Deus somente é glorioso. Aliás, as glórias que se dá ao ser humano nos nossos dias por causa da mídia e aí do nosso sistema econômico, da forma que evoluiu, etc. Há muita gente recebendo uma exaltação, uma glorificação que não cabe ao ser humano. E o ser humano não tem condições de absorver isso. Por isso que você vê que a maior parte daqueles que ganham espaço no holofote da cultura acabam tendo problemas. O ser humano não foi criado para a glória. Ele foi criado para glorificar quem tem glória. O ser humano não tem estrutura para lidar com a glória. Isso acaba trazendo dificuldades. Fico observando, por exemplo, pessoas famosas que não podem fazer o que eu às vezes faço, eu creio que vocês também fazem. Olha para a esposa e digo, vamos hoje, nesta sexta-feira, comer uma pizza fora? Vamos. E aí nós vamos à pizzaria, sentamos e comemos. E eu fico imaginando eu sentar na pizzaria e lá já vem um, posso tirar uma foto com você? E eu estou querendo comer a pizza com a minha esposa. E aí eu vejo, está todo mundo assim de canto olhando para mim, o restaurante inteiro. E daqui a pouco vem outro, posso tirar uma foto também? Porque meu filho, não sei o quê, quer ter uma foto. E aí vem um e fala, daria para você assinar o seu autógrafo para mim? E eu estou querendo comer aquela pizza com a minha esposa e aquilo está começando a gerar um alvoroço ali. E chega um ponto eu não posso sair mais. A não ser que eu tenha sem dinheiro e fale o seguinte, olha, pizzaria, fecha hoje à noite, eu pago tudo, é só para mim e para minha esposa. E aí vou eu e ela lá, mas uma pizzaria vazia. Nós dois. E eu já ouvi falar de pessoas famosas que fizeram isso. Ah, prefiro o lugar que Deus me deu e deixar a glória com Deus. Ele tem estrutura para isso e Ele é glorioso, por isso Ele merece a glorificação. E aí diz, então, seja Ele a glória, diz também seja a majestade, essa transcendência dEle, que nos deixa de boca aberta,
e também o poder e autoridade seja dele, isto é, o governo e a vontade absoluta. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma oração que então é uma declaração de reconhecimento de quem Deus é. Não é que eu vou dar a glória a Deus e Deus vai ter glória então. Na verdade, nós apenas reconhecemos que a Ele deve ser a glória. Deus não vai se tornar mais glorioso porque eu dei a minha adoração a Ele. Deus não precisa de mim. Não precisa da minha adoração. É eu que tenho que reconhecer que a Ele pertence a glória, a majestade, o poder e a autoridade. Esse que tem o governo absoluto e tem a vontade absoluta, por isso a chegada é garantida, porque Ele é quem nos conduz, tem conduzido desde a eternidade passada até o presente e o futuro, nada fugiu do controle dele. Mas o texto diz ao único Deus. Não há dois, não há três, não há esse e aquele de cada religião. Há apenas um mediador, Jesus Cristo, e apenas um único Deus, o monoteísmo, a grande revelação de Deus no mundo, na humanidade, que se afastou dele, perdeu. Deus, a partir de Israel, levanta novamente esta verdade. Quando o povo, a humanidade, estava lá, entrega todo tipo de deuses e cultos, e muitos cultos absurdos, estranhos, até com sacrifício de gente. Terrível. Você vira e mexe e ouve falar, por exemplo, dos astecas do México, e como eles construíram cidades maravilhosas e construções. Há uma pirâmide que sempre mostram ali, e tem uma escada. Aquilo lá era um tipo de templo. Sabe para que servia aquela escada e lá em cima? Para sacrificar gente. Escolhiam ali pessoas e sacrificavam, inclusive com um ritual que procurava tirar o coração da pessoa com ela viva. Mundo escuro. Mas veio a luz, esse Deus único, que nos tira dessas trevas, nos mostra a direção e a salvação em Cristo. Deus único, só há um, não há três, vamos escolher qual. Apenas este revelado nas Escrituras, revelado através de Jesus Cristo. E aí então é que está a doxologia. Esses dois versos de Judas maravilhosos, que precisam estar na minha vida, no meu coração e no seu. E enquanto estiverem ali, eu e você estaremos numa condição bem sã, do ponto de vista espiritual. Precisamos manter essa perspectiva desses dois versos sempre em nós. É uma oração onde é feita uma afirmativa, uma declaração de quem é Deus, como é que nós o vemos, e procuramos encher isto no nosso coração. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria ao único Deus, nosso Salvador, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Que essa verdade seja sempre a verdade da sua vida. Adore sempre ao Deus das grandezas eternas, que se dispôs a salvá-lo em Cristo, garantindo o seu final, a sua chegada vitoriosa e gloriosa. A sua vida tem todo um nexo, tem uma esperança e tem uma razão para essa esperança e para o nexo. Deus agiu na história, agiu em Cristo e chegou isto a você. A Ele toda a glória. Vamos orar.